boa noite. Estamos dando início ao nosso Comando da Cidade dessa terça-feira. Terça-feira aí derradeira, agora nós estamos em reta final para as eleições, então faça o seu voto consciente no domingo, dia 2, vá nas urnas e pense bem antes de votar. Senão depois a gente vai querer reclamar, você vai querer reclamar os seus direitos, o porquê que não está dando certo. Aí não dá, né, gente? Votando nulo, não. Pensa consciente, pesquisa bem o seu candidato, já teve aí quase um mês para você poder pesquisar o seu candidato, se não, dá mais uma olhadinha que vale a pena, até para depois poder cobrar do seu candidato porque que as coisas não estão acontecendo. Bom, no nosso programa de hoje vamos falar com um cara que sabe tudo e mais um pouco sobre esse tráfico de drogas que está acontecendo na nossa cidade. A gente sabe que ele é presente, a polícia combate, mas infelizmente a gente não tem uma força suficiente para extinguir de vez essas instituições da nossa cidade. Mas o trabalho é feito e é feito com muita inteligência. Então, diretamente do setor de inteligência do DENARC, delegado Márcio Zaquilo, é um prazer te ter no nosso programa. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, cumprimento o Lucas, demais telespectadores e agradecendo esse espaço sobre esse relevante tema dado à Polícia Civil Gaúcha nesta noite. Não, perfeito. Quem agradece somos nós para a gente poder prestar esclarecimentos para a população aqui de como que essas coisas realmente acontecem na cidade. Primeiramente, como vem direto do setor de inteligência da polícia, explicar para o pessoal que está em casa primeiro como que funciona o setor de inteligência do DENARC, qual é exatamente a função do setor de inteligência do DENARC. Certo. Bem, o setor de inteligência ele tem a função de receber todas as informações referentes a tráfico de drogas, ele analisa, ele processa essas informações e repassa essas informações às 4 delegacias de investigações do Departamento do Narcotráfico ou às demais delegacias da Polícia Civil Gaúcha, para que aprofundem as investigações sobre tráfico de drogas. Então, além dessa análise, processamento e distribuição de informações, ele ainda mantém também um contato com demais agências de inteligências da Polícia Civil ou de outras instituições. Exemplo, eventual tráfico de drogas onde tenha repercussão em outros municípios ou estados, nós também fazemos esse contato com agências de inteligência de outros estados, para que de uma forma cooperativa as polícias civis e até mesmo a Polícia Federal possam atuar em repressão a esse crime que tanto assola a nossa sociedade. É verdade, a ideia é organizar então essas informações e passar elas de maneira clara para que os setores possam executar as ideias, né? Correto, além de retransmitir essas informações, a gente ainda consegue manter um banco de dados, né? Realizar uma análise criminal para que a gente propicie a quem está na ponta, na investigação, que tenha mais elementos para investigar os alvos de tráfico de drogas, como a gente denomina os investigados por tráfico de drogas. Perfeito. Márcio, então qual é a principal dificuldade hoje do setor de inteligência dentro da delegacia, dentro do DENARC, para a atuação? Por que eu te pergunto isso? Porque a gente sabe, inclusive, muitas pessoas que circulam pela cidade, quais são os pontos de mais forte criminalidade na cidade. Mas esses pontos eles não conseguem ser extintos. Por que que isso acontece? Qual a principal dificuldade do DENARC para cumprir essa tarefa? Eu posso te garantir que quase a totalidade dos pontos onde se trafica drogas já foi alvo algum dia de uma operação policial da Polícia Civil. Sei porque nós temos amigos que rotineiramente nos procuram, até por saber do setor que estamos, dizendo, olha, na frente da minha residência ou próximo tem um local que estão vendendo drogas, eu estou com medo, meu filho passa lá para ir para a escola, minha mulher vai na padaria, sabe como é que é, estão passando na frente de ponto de drogas. E quase na totalidade dos casos, a gente vai ao nosso banco de dados e a gente percebe que esse local já foi alvo de uma operação policial com gente presa, com drogas apreendidas, porém, depois de algum tempo, aquele local volta a existir o tráfico de drogas. No nosso entendimento é que a nossa legislação, embora para o tráfico de drogas ainda seja, dentre a legislação nossa, a mais rigorosa de todas, ainda assim ela propicia para que alguns elementos, depois de algum tempo, voltem às ruas. E no tráfico acontece um agravante também. A partir do momento que a polícia identifica aquele indivíduo, prende ele, apreende drogas e tira aquele indivíduo de circulação, a atividade é lucrativa e aquele ponto acaba sendo guarnecido por outro traficante. Então, a gente vê a polícia prendendo alguém, mas depois de algum tempo aquele ponto volta a ocorrer tráfico de drogas. Então a gente vai prende de novo outra pessoa naquele local e assim sucessivamente.
Então, por isso que há uma certa dificuldade de estancar em determinadas situações definitivamente o tráfico de droga naquele local. Mas a nossa missão é essa, a gente comparece naquele local quantas vezes forem necessárias para responsabilizar quem estiver naquele momento traficando drogas. Então, é isso esse recado que eu dou. Infelizmente, a gente percebe que hoje existem grupos, existem famílias envolvidas no tráfico de drogas, então a gente prende o filho, o outro irmão começa a traficar no mesmo local, a gente prende o irmão, vários casos de prendermos um irmão, após 15 dias prendemos o outro irmão traficando no mesmo local ou no mesmo modus operandi. Lembro de um caso de Foz do Iguaçu, prendemos um indivíduo trazendo quilos de cocaína escondido em um veículo, 15 dias depois prendemos o irmão dele, chegando da mesma forma para trazer drogas. Então, devido ao lucro que essa atividade ilícita gera, ao rápido lucro, a gente percebe essa dificuldade. Como eu disse, hoje a gente percebe famílias envolvidas. É a mãe, é o pai, é o filho, é a irmã, é o primo nessa atividade, então isso dificulta definitivamente a gente estancar aquele tráfico no local, mas a polícia continua atuando. A gente teve até, trazendo um pouquinho mais para cá, teve o caso do Paulão, que teve o Paulão, aí depois teve o filho, tinha o sobrinho, tinha a família inteira do Paulão, então quer dizer, é o nome de uma família já que todo mundo sabe que domina o tráfico de drogas em determinada região da cidade. A gente teve agora, tem agora inclusive, agora saiu a segunda temporada no Netflix, a temporada do Narcos, que passa, pelo menos passou até agora, a história do Pablo Escobar, um traficante de drogas da Colômbia, enfim, ficou muito famoso, mas ele tinha até uma outra ação, que ele ajudava a cidade. Esse tipo de filme, esse tipo de coisa que divulga para a mídia, tentando passar um lado legal, não legal, mas é divertido, o público gosta, se interte. Que tipo de repercussão isso tem dentro da polícia? Poxa, a gente lutou tanto para prender aquele cara, agora eles contam a história daquele cara como se ele fosse aí um cara grande da sociedade. Inclusive ele se gaba no filme de ter sido um dos caras mais ricos do mundo, né? Eu, particularmente, eu não assisti, não consegui assistir esse programa ainda. A única circunstância que nós seríamos contrário era enaltecer uma atividade dessas. Se o programa ou a filmagem contar uma história real, isso a gente acha válido, até para que a gente possa ter algo que sirva de exemplo, até de experiência para nós. Agora, a gente sempre tem que ficar atento para não enaltecer uma atividade criminosa. Acredito que não esteja ocorrendo nesse tipo de programa. Durante o seriado, inclusive, eles procuram mostrar a história, divulgar o que aconteceu, quais foram as áreas de atuação, enfim, é mais uma questão histórica quase que documentada, né? Fora isso, as ações para promover o filme é que já usam bastante o Pablo Escobar como um cara que era o chefão, enfim, coisas do cinema brasileiro que acabam tendo que sensacionalizar para poder vender o filme. Né? Mas então é válido como contagem de história, então. Acho que sim, como documentário acho que é válido e pela experiência desse tipo de filmagem que eu já assisti, o final é sempre o mesmo. Ou é cadeia ou é cemitério. Então é esse recado que a sociedade tem que extrair quando assistir um programa desse tipo. Pode-se ter todo aquele luxo ou algo positivo, aparentemente positivo durante sua trajetória, mas o final a gente sabe. Tanto que nos presídios a gente não vê, como a gente acompanha, já estou há 26 anos na Polícia Civil, não existe traficante com grande idade, idoso nos presídios. A maioria morre antes dessa trajetória. Aí que eu queria chegar. Porque o Pablo Escobar, como todo mundo já sabe, acabou morrendo nas mãos da polícia. E hoje, inclusive, saiu uma notícia de que um traficante no Rio de Janeiro, a gente falava até aqui nos bastidores, o Fat Family, ele foi morto pela polícia depois de estar 3 meses foragido. E ele estava com 28 anos de idade, quer dizer, ele já era o chefe da quadrilha, já chegou no ápice lá da questão do tráfico e acabou sendo morto pela polícia aos 28 anos de idade. A vida realmente é curta, mas aonde que eu quero chegar? A questão do policial, muitas vezes, ter que matar o bandido, ele encara uma enxurrada de processos em função de direitos humanos e outras questões. Qual a posição do DENARC em relação a isso? Na hora que está de frente para o bandido, tu vai pensar 2 vezes, não vou matar porque senão vou me incomodar e é melhor não, e ele tem direito a responder aos crimes que ele cometeu, ou não, a ideia é realmente acabar com o problema na hora. A gente ouve esses comentários, né, de que o policial, se em serviço vir a lesionar ou matar alguém, vai responder uma enxurrada de processos, mas na verdade eu estou há 26 anos na polícia e já
já me envolvi em atividades, em fatos dessa natureza, já convivi com colegas que se envolveram. Na verdade, isso não ocorre. O que ocorre é que todo evento morte tem que ter um procedimento para apurar. Né? Qualquer pessoa que seja morta na rua por homicídio ou por um evento de trânsito vai ter que ter um inquérito policial para apurar. Para o policial também não é diferente. Não quer dizer que ele vai ser acusado daquele crime, mas o Estado não poderia deixar de ter um procedimento investigativo em um evento morte, onde o bem maior foi lesionado. Então, há um procedimento normal, mas eu não vejo dessa forma como a gente costumeiramente ouve que o policial vai se incomodar. Não, tanto que nós tivemos dezenas já de fatos envolvendo policiais, civis ou militares em confronto, acabaram atingindo indivíduos. E olha, conheço vários, estão todos trabalhando, mas existe sim um procedimento natural como se qualquer outra pessoa, eu cidadão, se entrar um indivíduo na minha residência e eu matar ele porque tentou roubar a minha residência, vai ter um inquérito policial da mesma forma. O Estado não pode simplesmente, de uma forma precária, acreditar naquela versão inicial e dizer, olha, estava dentro da residência, não se instaura nada, não se apura. Não, vai ser apurado, mas aquele indivíduo vai ser considerado preliminarmente, dependendo das circunstâncias, como vítima. Então, há um inquérito policial, mas o autor, quem fez o disparo e matou algum indivíduo criminoso, ele é considerado como vítima. A Polícia Civil trata esse indivíduo como vítima, até que prove o contrário. Tanto que tem diversos cidadãos que reagiram em situação de legítima defesa, mataram criminosos e não responderam processo. Procedimento igual serve ao policial também. Então, hoje, eu me sinto muito à vontade dentro da minha instituição e dentro desse contexto que a gente vive, para, se necessário for, e assim também são os policiais civis, para, se necessário for, fazer uso da arma e se vir a causar uma morte de um indivíduo criminoso, tranquilamente para sujeitar-se a integrar um procedimento onde, estando as circunstâncias presentes ali de legalidade, eu continuo sendo vítima, não sou investigado. O policial está naquele momento para cumprir a sua função, Faz a sua parte tarefa. da missão policial, eu posso te garantir que tenho tranquilidade, a gente sente isso na Polícia Civil, para entrar em uma situação dessa com toda a tranquilidade, confiante nas nossas leis e na nossa justiça. E quanto à idade dos traficantes que a gente estava aqui mencionando, Porto Alegre a gente percebe, nos últimos anos, os traficantes de mais idade e que gerenciavam determinadas regiões da cidade, como João Cabeludo, a Zona Norte, Lampião, foram mortos por criminosos também em uma disputa. E outros encontram-se presos, como Paulão, como Jura. Então a gente percebe o quê? Que, como a gente acabou de comentar aqui, que ou estão presos ou estão mortos, seja pela mão da polícia ou em conflitos com outros criminosos. Isso gera o quê? Gera que os novos líderes do tráfico tenham menor idade. Naturalmente, a pessoa mais jovem ela é mais impulsiva, ela tende a ser mais agressiva, é mais difícil uma composição entre criminosos. Isso explica-se, em parte, o que a gente percebe hoje nessas disputas envolvendo bairros para o domínio do tráfico de drogas, o que acaba gerando mais homicídios também. Perfeito. Delegado, muitos partidos agora, aproveitando que a gente está numa época política, acabam apresentando uma proposta de descriminalização das drogas. Isso, pelo menos eu tenho a minha posição, né? Eu acho que isso não viria muito a ajudar a sociedade, não ajudaria inclusive em nada, não vejo que ponto que isso pode ser benéfico. Por quê? Por causa da sociedade brasileira. Ah, mas lá na Holanda é liberado e é tudo lindo, é tudo bonito. Sim, mas é uma outra cultura, é uma forma completamente diferente de pensar. Eu queria saber qual é a posição do senhor em relação a esse processo, não um processo de descriminalização, mas uma onda que vem que pede realmente que as drogas sejam liberadas, e isso seria muito melhor, seria ruim para os traficantes e melhor para a sociedade, que não precisaria subir um morro para comprar droga, enfim, e iria complicar os negócios dos traficantes. Qual a visão de vocês em relação a isso? Eu vejo assim, se a gente for ver historicamente, desde os princípios das civilizações, o ser humano já busca drogas, já busca alternativas de substâncias consideradas como drogas. Ainda que fosse liberado determinados tipos de drogas, maconha ou certa quantidade, ou alguns defendem até outras drogas como cocaína, sempre existiria um comércio de drogas ilícitas. Nós não poderíamos liberar todo tipo de droga.
porque tem drogas que são muito prejudiciais à saúde e que o indivíduo sai de seu estado de consciência que ele acaba se tornando perigoso para ele e para os outros. Então, sempre o Estado teria que proibir determinadas circunstâncias. Então, se a gente liberar somente determinada droga, sempre vai existir um traficante para oferecer aqueles outros tipos de drogas mais pesadas. Ou a gente vai liberar heroína também? Acho que não, né? Não chegamos a esse ponto. Vamos liberar cocaína também, outras drogas mais fortes, êxtase, LSD? Acho que não. Então, ainda que o Estado libere para a droga X, sempre vai ter um indivíduo querendo vender ilicitamente maior quantidade dessa droga X, ou por um preço mais atrativo, que a gente não imagina que esse problema que nós temos aqui de pessoas, moradores de rua que usam droga, que ele vá pegar uma receita numa consulta médica e ir numa farmácia comprar droga ao preço oficial. Certamente vai aparecer um traficante para vender por um preço mais vantajoso e ele vai pelo preço mais vantajoso. Ou seja, a figura do traficante não vai, no meu entendimento, sumir liberando determinada droga. E nem a gente poderia liberar todos os tipos de drogas, que aí seria um caos na nossa sociedade. Claro. Comparar nós com a Holanda, estive agora em Amsterdã, não tem nem comparação, uma cidade infinitamente inferior a Porto Alegre, com uma renda per capita superior, com outro estilo de vida. Não tem como a gente comparar a nossa realidade brasileira, paupérrima das periferias, com países prósperos da Europa. Isso jamais daria certo. No meu pensamento, jamais daria certo. Perfeito. Delegado, existe alguma droga que seja preferida do traficante? No maior número dos casos de apreensões de drogas, aquela droga é maconha, é cocaína, é LSD, é aquela droga que é a preferida para o comércio do tráfico. Isso é muito circunstancial, depende do momento, né? Depende da classe social, da localidade. Qual que é a da vez agora? Temos muito crack ainda para as camadas mais pobres da sociedade, que não têm acesso a outros tipos de droga. Quando a gente começa a aumentar um pouco o poder aquisitivo, já vamos para maconha e cocaína, mais uma cocaína e maconha ainda de baixa qualidade. Se a gente aumentar um pouco mais o poder aquisitivo, já vamos para uma maconha mais forte, de maior qualidade, e a cocaína também menos misturada, porque a gente sabe as transformações que essas drogas passam. Então, varia, dependendo do círculo social e do poder aquisitivo. E também de circunstâncias, pessoas que gostam de drogas sintéticas, como êxtase, LSD, metanfetaminas. E sobre essa questão de drogas, a gente tem estudos de outros países que diariamente centenas de drogas são experimentadas. Ou seja, tem gente que fica tentando criar drogas diariamente. Então vão fazendo experimentos com substâncias lícitas para que a partir daquela mistura produzam-se efeitos no ser humano e possa-se criar uma droga ilícita. É claro que a maioria delas não dá certo devido aos efeitos que repercute, muitas delas são abandonadas. Mas vejam a dificuldade que teríamos em coibir drogas. Por quê? Porque sempre vão surgir drogas novas. Misturas são feitas e é natural que daqui a 15, 20 anos a gente tenha outras drogas que nesse momento não são comercializadas. Existe até tem um vídeo circulando na internet de um rapaz que ele trabalha numa cidade dos Estados Unidos onde a maconha é liberada, e dão para ele um pacotinho com maconha vinda direto do Brasil, para ele ver, fazer uma comparação, né, com a droga que é vendida lá, que ele produz, ele é um produtor lá. Ele se diz um agricultor, podemos dizer assim. E ele pega o maço de maconha, o bolinho, só cheira e já larga na mesa. E fala que mesmo se fosse num país onde as drogas são liberadas, a maconha é liberada, quem produziu aquela droga deveria ser preso exatamente sobre isso, por causa da série de componentes a mais que vão ali, que tiram, enfim, a pureza da droga, como ela é vendida nesses países onde ela é liberada. Né? Exatamente, até uma das defesas para a liberação é que se produziria um produto de melhor qualidade. Nesse ponto eu tenho que concordar, porque se vende muito produto transformado de uma forma... A gente percebe nas apreensões e pelas substâncias que apreendemos junto com traficantes que de uma porção eles acabam transformando em 5 para aumentar o lucro. Então o usuário acaba consumindo um produto de péssima qualidade muito mais prejudicial à saúde. Isso realmente ocorre. E aquilo que eu lhe perguntei sobre a droga do momento é porque sempre teve aquela que foi a de maior número. Teve o momento da maconha, teve o momento da cocaína e a gente
inclusive de acordo com as novelas brasileiras, o que vem sendo mostrado, o crack ainda está muito em voga em relação aos moradores de rua, as famosas cracolândias. Ainda existe uma cracolândia em Porto Alegre? A gente existe alguns focos aqui onde as pessoas se reúnem viciados, dependentes de droga, de camadas sociais muito baixas, que consomem o crack, porque é a droga mais barata, é a droga que dá um efeito imediato de sensação neles. Então a gente percebe isso. Assim como em camadas mais elevadas, a gente percebe um consumo de uma cocaína menos ampliada, menos misturada, mais forte, e drogas sintéticas, onde um comprimido, às vezes de êxtase ali, custa 50, 100 reais, dependendo da origem. Tá certo. E nesses setores de alta sociedade, eu acredito que seja muito complicado, porque muitas vezes acaba combinando ali com um traficante num lugar, de buscar droga em um lugar que outro. Mas nesses casos onde há a cracolândia, né, ou seja, sabe aonde exatamente é o foco onde aquela droga é vendida e consumida. Como que o trabalho de inteligência do DENARC atua para tentar acabar com esses focos? O que a gente percebe, especificamente ao crack, nesses locais onde tem pequenas cracolândias, os próprios traficantes são viciados e dependentes de droga também. Então ele está vendendo droga para poder ter dinheiro, para poder continuar consumindo. Nem por isso ele deixa de ser um traficante. Se a gente percebe, identifica, é preso da mesma forma. A circunstância dele ser dependente é levada aos autos também para que seja tomada providências na fase judicial, quem sabe encaminhar tratamento. Mas nem por isso ele deixa de ser visto como um traficante pela polícia. Isso acontece também. Tá certo. Bom, delegado Márcio Zaquello, foi um prazer te ter aqui no nosso Comando da Cidade de hoje. É um assunto que a gente precisa tratar, a gente precisa trazer para o pessoal que nos assiste, principalmente para o nosso público. Nós temos essa preocupação de passar que a polícia, no caso do DENARC, está atuando, continua em cima dos criminosos, em cima dos traficantes, tem um trabalho de inteligência dentro do DENARC que atua pensando exatamente de como extinguir esses pontos de drogas, dos vendedores, dos traficantes, enfim, todo esse processo que assola a nossa sociedade e, enfim, termina com famílias, termina com emprego, termina com saúde de muita gente, termina com a vida da maioria daquelas que se envolvem nesse tipo de processo. Então, muito obrigado por vir aqui no nosso Comando da Cidade esclarecer esses pontos para o nosso telespectador. Correto. O DENARC tem o telefone 0800 518 518, que recebe denúncias, não precisam se identificar, serão sempre bem-vindas. E o recado que a gente deixa é esse, né? Continuar confiando na polícia, ela está ao lado do cidadão e que os senhores prezem pelas suas famílias, olhem com quem os seus filhos estão, aonde estão e o que estão fazendo. Se cada um fizer isso dentro de casa, a gente elimina 80% do risco de termos os nossos entes envolvidos com drogas, que a gente sabe é um caminho sem volta. Então, contem com a Polícia Civil. Tá certo. E para vocês que estão nos assistindo, até terça-feira que vem com mais Comando da Cidade aqui na televisão urbana. Muito obrigado pela audiência, por nos receberem nas suas casas. Então, até terça-feira que vem.